Oi, minha gente. Estamos aqui no Som e Imagem, André Justino, nesse episódio de mais um Petrocast, um videocast produzido pelo Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras de Pernambuco e Paraíba, nesse momento que a gente está de bastante disputa na nossa sociedade, finalizando o ano de 2025, e estamos trazendo esse momento de diálogo com dois sindicatos, o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras de Pernambuco e Paraíba, com Sinésio Pontes, coordenador-geral, e o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, com o diretor Franklin Laurindo, dos quais eu quero cumprimentar e, desde já, dar as boas-vindas junto com você. Boas-vindas para mais esse episódio do Petrocast. Um momento importante de uma pauta bacana que a gente vai tratar aqui: petroleiros em greve por tempo indeterminado e trabalhadores dos Correios, também chamados de excetistas, né? Em estado de greve aqui no Estado. E uma pergunta para se fazer, no momento em que a gente tem um governo progressista, um governo do nosso presidente Lula, cabe aí a pergunta: dá para a gente fazer disputa por direitos sem manchar a imagem do governo, cobrando o governo de forma legítima, e aí com a palavra quem hoje está fazendo a disputa com as administrações das estatais, duas estatais importantíssimas de âmbito nacional, que estão aqui fazendo essa disputa com as gerências dessas estatais, onde seus maiores acionistas são justamente a União, o governo federal. Portanto, quero trazer o Sinésio, o Franklin, para a gente poder fazer a abertura desse processo, dessa conversa. Então, Franklin, me diz aí, adjetivo pejorativo para o governo é o que não falta, tendo em vista essa dinâmica do estado de greve dos Correios, da mesma forma que a greve dos petroleiros. Os trabalhadores dos Correios ainda continuam fazendo L? Ô, meu amigo André, então, primeiramente, quero fazer aqui nossa saudação, em nome de toda a direção do Sintec-PE, saudar o nosso companheiro de luta aqui, o Sinésio, e toda a categoria dos petroleiros, saudar também a quem está nos assistindo e toda a categoria exetista, como você bem colocou, que os trabalhadores Correios, nós chamamos aí de exetista em todo o território nacional. Levar aí para vocês o nosso abraço fraternal sindicalista para todos. Então, a sua pergunta ela é importantíssima, porque ela nos abre a discussão num momento que realmente é sensível e crítico, para os Correios e também para as outras estatais. Nós vemos que existe um ataque do mercado contra várias estatais e os Correios estão nessa situação. E aí realmente tem essa questão: o trabalhador ele continuará fazendo o L frente a essa crise que está estabelecida, frente ao cenário que hoje se encontra os Correios, e com o comportamento do governo em relação a esta negociação. E, realmente, a gente precisa aí explicar um pouquinho essa história e dizer como está a dinâmica desse jogo. Vejam bem, os Correios eles se encontram em crise e isso, infelizmente, tem sido usado de forma muito negativa pela grande mídia ou pela mídia empresarial, que realmente tem um objetivo, onde a direita eles confundem ali a luta de classe, que é a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por melhores salários, até porque a classe ela entende que ela tem merecimento a essas condicionantes e que ela é a criadora e geradora de riqueza. E a gente, como representante dos trabalhadores, a gente vira ali, a ponta de lança da vontade do trabalhador em negociação com o patrão, que nesse momento é o Estado brasileiro, que tem como seu representante maior o Lula. Só que essa crise dos Correios, ela não é culpa dos trabalhadores. Ela não se deu por conta da ação dos trabalhadores. E, ao contrário do que se fala,
ela foi uma crise que se iniciou no governo de Bolsonaro. Então, nós herdamos uma herança maldita. Até mesmo quando a mídia ela apresenta aquele lucro bilionário que houve lá, né, que, na realidade, foi um lucro maquiado, há ali uma mentira, porque deram uma pedalada, quando se tirou também, diga-se de passagem, 70 direitos dos trabalhadores em um acordo coletivo, onde os trabalhadores voltaram a ser praticamente CLT pura, porque havia um projeto de extinção. A gente precisa ver que há uma diferença muito grande entre um governo de direita, onde um Congresso também de direita que apoiava aquele governo, ele se contrapunha à vontade e aos desejos não só dos trabalhadores, mas também do povo brasileiro. É tanto que esta mídia que apresenta a crise e confunde a luta dos trabalhadores, quando ela diz que os trabalhadores estão revoltados ou estão em estado de greve e em greve em alguns estados, para dizer que a solução é privatizar os Correios em crise, eles fazem um recorte e tira do cenário a principal importância dos Correios, que é uma empresa importante para a integração nacional, para a soberania e um importante pilar econômico nos serviços de logística e postal da nação. E aí nós temos o Lula como ícone que retirou os Correios da privatização. Quando ele assumiu o governo, ele assumiu esse compromisso. Então, o projeto 591, que tinha sido votado por esse Congresso, que hoje está aí, que é inimigo do povo, que é um Congresso que, nos seus atos práticos, como temos visto na política, que agora há pouco votou a dosimetria para abonar a bandidagem, não é um projeto que, na realidade, não é um Congresso que quer a solução, que é manter um órgão público atuante como os Correios. Eles votaram favorável à privatização, que era esse projeto 591, que, na realidade, era um projeto de extinção de um órgão público que é importante para a nação. Porque a universalização do serviço postal, ela passa pela situação que, se você está lá num rincão, se você está lá numa comunidade ou no interior, afastado, nos 5.500 municípios do Brasil, os Correios prestam esse serviço. Querendo lembrar também que serviços como vacina, como aconteceu a questão lá da tragédia no Rio Grande do Sul, os Correios fez toda a logística das doações sem custo nenhum, as provas do Enem. Então, é esse tipo de órgão que eles querem acabar e que o Lula, que, lembrando que foi o presidente que não baixou a cabeça para a taxação do Trump, que não baixou a cabeça para esse Congresso que é inimigo do povo, que retirou os Correios da privatização, que agora há pouco deu a resposta que no governo dele, além de não haver a expectativa de se privatizar os Correios, vai se buscar soluções para que os Correios sejam fortalecidos. E é no meio desse conjunto que estamos negociando. Foi por isso que, mesmo nós estamos numa situação de crise, resolvemos fazer a política do diálogo enquanto representantes da categoria e o trabalhador da nossa categoria, por entender a situação da empresa, mesmo estando em estado de greve, não abandonamos a luta pelos nossos direitos, porque, como eu falei antes, não fomos nós os culpados pela crise. Essa crise ela veio justamente pela má administração e má gestão nascida ali no governo anterior, mas que, infelizmente, caiu no colo de Lula. E nós, é claro, como representantes dos trabalhadores, como fazendo papel do sindicato de fiscalização, exigimos que os trabalhadores tenham ali o seu direito respeitado, que tenha ali uma negociação onde eles não tenham perca desses direitos, para que a gente possa avançar. E dentro dessa conjuntura, o trabalhador, sim, por consciência, tem
pelo menos, né, nos diálogos conosco, tem dito que sim, continuaria fazendo o L, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. L desse momento, L de luta, não é não? L de luta. O trabalhador tem que continuar fazendo o L de luta. E aí os trabalhadores aqui em Pernambuco da refinaria, da Transpetro, petroleiros a nível nacional, em greve, seguem em luta. Mas isso significa, Sinésio, que estão fazendo oposição ao governo? Bem, André. Queria saudar aqui, né, também, saudar o companheiro aqui dos Correios, companheiros setistas, companheiro Franklin aqui, que é uma categoria também nacional. A gente tem muita semelhança, assim, no nosso agir, né, Franklin? Quando a gente tem uma categoria que ela abrange o país todo, para mobilizar e para fazer uma greve, há uma dificuldade, porque cada estado, cada região é diferente, mas aí isso aumenta nossa luta, mas também o retorno também é mais positivo, né? Bem, em relação aqui à greve que a gente está travando contra na Petrobras, é uma greve na Petrobras. Importante a gente destacar o seguinte: a gente fez greve no governo Lula I, no governo Lula II, no governo Dilma, no governo Temer, no desgoverno Bolsonaro fizemos uma greve de 21 dias para manter a Petrobras dessa forma, para manter a refinaria e outras, junto com outras refinarias, foram colocadas à venda no governo Bolsonaro. E a gente não tinha dúvida de que, se precisasse, a gente faria greve no governo Lula. As pessoas hoje parecem que o mundo foi inventado em 2023. Parece que a luta de classe ela se instituiu em 2023 agora, que a gente não vai poder fazer luta, que a gente não vai mais brigar, fazer greve no governo Lula. Ai, que pecado. Não é o pecado. A gente, desde o início, e o presidente Lula sempre convocou os trabalhadores a cobrar. Por que a gente cobra do governo, mas especificamente a gente está cobrando da gestão da Petrobras, da presidenta Magda. Ela que está capitaneando o processo, a empresa. A gente tem que cobrar primeiro dela. Se o governo ele pode e vai interferir, seja para ajudar a gente ou para dificultar, a gente também vai fazer. A gente também vai ter que fazer essa disputa. A gente também vai ter que fazer esse enfrentamento. Claro que o projeto que a gente defendeu na eleição de 2022, por exemplo, estancou o processo de privatizações na Petrobras. Isso é claro. E também trouxe uma retomada de investimento. Aqui na refinaria, a gente teve a retomada da obra do Trem 2, está acontecendo, por conta justamente dessa visão que foi vencedora em 2022. Mas a gente não pode esquecer que a gente, como sindicato, a gente tem uma autonomia em relação ao governo, que é total. Então, não há nenhuma contradição em a gente ter defendido o projeto eleitoral em 2022, defendemos, assim como defendemos o presidente Lula em todos os momentos. No impeachment, no golpe na presidenta Dilma, nós petroleiros, a gente fez a defesa do mandato da presidenta. Na questão da Lava Jato, os petroleiros não vacilaram em nenhum momento ao apontarmos os erros e os problemas que a Lava Jato trazia, e que só foi revelada anos depois, mas a gente, desde 2014, que a gente fazia essa disputa de narrativa, até dentro da categoria. Tinha gente que não acreditava que a questão da Lava Jato achavam que a questão da Lava Jato era uma coisa séria. E a gente foi para a rua defender que a Lava Jato era um projeto político, não era um projeto jurídico. E, na prisão política do presidente Lula, a gente estava lá também, fazendo força, dando o apoio necessário ao presidente Lula. Isso não significa que a gente vai ficar de braço cruzado ante a intransigência
ante a falta de negociação, de valorização dos trabalhadores, sejam os da ativa ou dos aposentados. Nossa pauta entregue na mão da empresa, assim, a gente percebeu que não houve uma tratativa que desse resposta, de fato, à nossa importância. E é por isso que a gente não vê, repito, a gente não vê nenhuma contradição. Não é uma oposição ao governo. A gente está fazendo uma oposição à gestão Magda. Agora, se o governo ele puder ajudar, contribuir ou fortalecer a nossa luta, vai ser bem-vindo. Se não, a gente vai ter que fazer as críticas que forem necessárias, e a gente vai fazer sempre, porque o sindicato é sindicato, gestão da empresa é gestão da empresa, e governo é governo. Sindicato é sindicato, governo é governo. E papel do sindicato é brigar pelas melhorias das condições de trabalho e do trabalhador, né? Por isso, Franklin, vocês estão enfrentando muita intransigência do governo. Vocês não, os dois sindicatos estão enfrentando muita intransigência das gestões da empresa, né? E, do ponto de vista, inclusive, dos Correios, o apontamento é de retirada de direitos, inclusive, mais do que vocês já sofreram no desgoverno Bolsonaro. Né? Está apontando aí nessa perspectiva da ACT, inclusive retirada de direitos para esse ano na disputa da ACT. Como é que está a mobilização a nível nacional? Como é que se enquadra no recorte daqui do Estado? Como é que estão as negociações? Me dá um panorama para o nosso espectador de como é que está essa dinâmica da luta de vocês. Então, André, companheiro Sinésio, a gente percebe, né, que os Correios, mesmo ele estando em crise, ele não deixou de realizar suas operações. Tivemos agora há pouco a prova do Enem, que foram entregues sem nenhum atropelo, e tivemos um dos maiores exames nacionais feito dentro daquilo que se esperava, né? Eu acredito que até para bem além da expectativa que o próprio governo criou. E dentro dessa situação, a gente percebe que o funcionamento dos Correios ele é essencial para a nação em vários sentidos. Existe uma coisa que é engraçada, né? Nós só somos cidadãos por causa dos Correios. Porque para tirar o seu CPF, você precisa do CEP, né? Que seriam as suas coordenadas de onde você vive, você nasceu, e é um documento que vai te acompanhar para toda a vida. E daí você vê isso aí, são pontos que eu estou trazendo aqui para fazer a alusão da importância dos Correios para a sociedade brasileira, uma empresa que tem 360 anos. E, assim, dentro desse contexto de crise, foi muito difícil negociar. A gente sabe que também estamos enfrentando um governo em disputa. O Lula está no executivo, mas nós temos ali um Congresso, meu amigo, que não ajuda. E ressalto novamente, foi o mesmo Congresso que queria privatizar os Correios e que está atacando outras instituições, quiçá os nossos colegas petroleiros. Porque o mercado, com aquela mentira que tudo ele vai regular, quando a coisa dá ruim, quem tem que aportar é quem? É o Estado. E quem é o Estado? Somos nós, através dos nossos impostos. Então, a disputa aqui, que sempre é primeiramente no campo político, no campo das narrativas, muitas vezes se esconde algumas coisas do jogo que deixa a população ali só com aqueles chavões, né, com aquelas resoluções simplórias. E uma delas não, se privatizar, melhora. Estamos vendo lá, São Paulo, o que aconteceu lá no desgoverno do Tarcísio. O pessoal disse, não, vamos botar um cara que é reacionário, Deus, pátria e família, e lá agora as pessoas estão sem escola, sem água, sem energia. E quem vai ajudar lá? O governo federal, através de Lulinha. Porque é um cara que pensa no povo, é o cara que veio do povo. Então tem essa realidade. Quando ele diz que vai ajudar os Correios, não é unicamente que estou pensando ali em 2, 3 carteiros, né, que apoiam o governo. Não, é uma visão macro, porque ele entende a importância dos Correios para o pessoal do interior, para o pessoal dos municípios mais afastados, para as pessoas da comunidade, que não vai ter condição de pagar um frete mais caro, porque, no final, a privatização significa isso.
E dentro desse sentido, né, essa negociação ele foi difícil, mas por conta desse governo em disputa e de um Congresso que, a todo momento, através das narrativas, através da mídia, que eles pagam, a mídia, a gente sabe, né, é difícil espaços como esse, onde a gente pode trazer a realidade para as pessoas, e até mesmo para alguns companheiros de luta. Apesar que nós não somos uma ilha, nós nos conectamos, então... Lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, 2 estados que saíram de greve, as lutas dos excetistas estão conectadas lá com a luta dos petroleiros. E isso é importante, né, porque nós, como classe trabalhadora na máxima de Marx, univos para justamente a gente ter os nossos direitos respeitados, dá importância nesse momento de luta. Mas, infelizmente, a crise que foi criada, não pelos trabalhadores, que foi colocada, que foi batida a toque de caixa diariamente, né, na mídia branca, nesses grandes jornais mercadológicos, infelizmente, fez com que os trabalhadores tivessem ali um certo receio, um certo medo, um certo anseio, dizer o que é que vai acontecer. E o nosso emprego, porque... queira ou não queira, sem um emprego não há o que se falar, né, nos direitos. Mas, mesmo assim, nós dos sindicatos viemos à frente, fizemos as reuniões com nossas bases, mostramos os pormenores e, quando chegamos na negociação, entregamos a nossa pauta. E não aceitamos que essa pauta fosse reduzida como aconteceu lá no desgoverno. E, novamente, né, como perspectiva... apesar que teve a mediação do TST, então isso mostra que houve uma dificuldade negocial ali com quem representa, né, no caso, o governo nesse momento, né, o ministro, né, das comunicações, junto com o atual presidente da empresa, que houve uma mudança, antes era o Fabiano, né, agora o atual era um que veio justamente do Banco do Brasil para tocar o barco e tirar a empresa da crise, e havia, sim, uma grande dificuldade da gente chegar ali, né, num equilíbrio para que os trabalhadores não tivessem nenhuma perca. No final, a empresa apresentou uma escala 12/36, que para a nossa operação, né, quem conhece o trabalho do carteiro ali no sol a sol, ou do atendente ali na agência de atender ali um público muito variado, você trabalhar 12 horas, irmão, né, que o atendente é o mesmo sistema bancário, né? Seria inviável, eu não sei como é que isso se daria. Então, assim, estaria grandes danos e risco para a saúde do trabalhador, e nós nos colocamos contra, né? E, assim, e dentro desse viés, com a costura do TST, eu acredito que essa proposta que vai ser apresentada no dia 23 deve trazer um grande consenso nacional, né, com os trabalhadores, já que foi mantido todas as 79 cláusulas do atual acordo. O único ponto de divergência era sobre o vale sexta natalino, né, que o trabalhador ali, né, já fazia a conta com aquilo, né, que realmente não foi possível. Mas, no todo, sabe, entre mortos e feridos, eu acho que deu para escapar. A jangada, pelo menos, que foi criada no diálogo entre representações, trabalhadores e o governo, eu acredito, dentro da solução que está se buscando aí para o futuro, para que os Correios saiam da crise e a gente venha a ter acordos, né, mais justos, eu acredito que o caminho está sendo ali construído. Negociação é sempre o caminho. Tem uma máxima que diz o ditado popular que o negociado não sai caro. E aí é importante que trazer essa máxima, no particular, para o presidente da Petrobras, Magna Chambriard. O negociado não sai caro, inclusive para garantir que ela possa fazer viagens de férias e coisas do tipo, né, que está inviabilizado por conta dessa situação. E aí, Sinésio, trazendo para cá a bronca aqui dos petroleiros que já estão em greve, né? Qual é a abertura que se tem para negociar em meio a essa greve, meu caro? Bem, André, a gente, ressaltando, né, que a gente está gravando aqui no sábado, o 6º dia de greve, e até então a gente não tem oficialmente nenhuma proposta. Então, há uma
Por que a gente está em greve, né? Porque a gente precisa resolver de uma forma definitiva a situação dos aposentados, que não aguenta mais pagar equacionamento. Então, existe uma proposta de solução, mas a patrocinadora, né, Petrobras, é que tem que fazer a parte dela. Então, isso é um dos pontos. Esse é um dos pontos que começa, né, a negociação já nesse ponto, que a gente não viu solução até agora. Tem a questão da valorização dos trabalhadores, seja via uma questão remuneratória. Então, a empresa sinalizou com 0,5% de ganho real e virou motivo até de chacota. Então, empurrou a categoria para a greve, como a gente diz, né, de com força, porque eu acho que a empresa não achou que a gente ia fazer uma greve e não achou que a greve seria forte. A greve está forte, todas as bases elas estão com efetivos baixíssimos de contingência, porque já está no limite. Todas as refinarias estão meio que no limite, contingência não dando conta. A gente, por força até da lei de greve, a empresa também solicitou a gente que a gente indicasse a contingência para a greve, mas a gente entende que, sob a mesma lei de greve, a gente, como contrapartida, a gente exige uma negociação da carga, da redução de carga. Então, eles também não abrem mão disso. Então, a gente, né, tem esse impasse. Mas o que eu queria falar em relação à reabertura das negociações é que todas as possibilidades, todas as questões que os trabalhadores colocaram como cruciais para a greve, eles precisam ser cuidados, está entendendo? A gente pode ser que a gente receba uma proposta para colocarmos em assembleia e suspendermos a greve, mas até agora isso não aconteceu. A gente já está aqui, reforço, a gente, até o 6º dia de greve, a gente não recebeu nenhuma proposta para os trabalhadores. Então, é isso. Aí isso envolve as férias, né? Que foi divulgado que a presidenta cancelou as férias. Seria muito difícil para ela negociar de férias, né? Seria muito difícil para ela ter que negociar estando de férias, mas a informação que a gente tem é que as férias foram canceladas, não sei dizer. Também o que eu sei é que os trabalhadores estão lá de fora. Isso eu sei, se ela está de férias, se ela não está. Eu sei que os trabalhadores estão em greve. E aqui na refinaria Abreu Lima, ou no terminal da Transpetro, mas em todo o Brasil, os trabalhadores aderiram em massa. Isso se reflete nos números da companhia. Então, plataformas que tiveram que ser diminuída a produção por conta dessa adesão à greve, isso para a gente é o que é mais importante. A greve para a gente é importante. Se ela vai sair de férias, se ela não vai. Eu quero saber que o seu acordo vai ser concordando com as nossas pautas. É como o companheiro falou, às vezes a gente não tem o ótimo acordo. Não é o ótimo acordo, né? A gente tem nossa pauta. Ali tem os caminhos. A nossa pauta para o Brasil soberano, conversando sobre transição energética, foi ignorado também. A gente, né, tinha essa pauta. Valorização dos trabalhadores, o plano de cargos, que a gente colocou, uma solução para o plano de cargos, que já vem se arrastando isso há anos. A gente não fez esse acordo em 2023, a gente tem que fazer em 2025, de todo jeito. Já são 2 anos de enrolação em relação ao plano de cargos. E aí a gente vai ter uma resposta quando? A gente tem 2 planos hoje na companhia, e quem entra na companhia não tem nem opção. Então, a gente tem um plano que não foi negociado com os trabalhadores, que está em vigor desde 2018, e tem outros que não aderiram aos trabalhadores. E aí? Como é que a gente resolve isso aí? E tem a questão dos aposentados, como eu já falei. Então, as condições estão postas. A empresa, a gestão da empresa sabe onde deve avançar na nossa pauta. A gente já colocou nossa pauta, nossa greve não é, digamos assim, surpresa para ninguém, o que a gente está pedindo. Agora, cabe também a empresa fazer o papel dela, né? Se a empresa
pagou para ver a greve, está vendo. A gente já está uma semana de greve, parado. Agora, só que o fim da greve passa pela resolução da pauta. E a pauta já está posta e vamos embora. Se tivermos que fazer uma greve natalina, valeu, Natalina, a gente vai fazer. Não tem problema, não. O trabalhador, isso nunca foi um problema para nós trabalhadores. A vida do trabalhador já é tão sacrificada e tão dura. A guerra todo dia é matar um leão, né? É fazer árvore de Natal na tenda da greve. Fazer a árvore de Natal na tenda da greve, Magna. Aí vai depender da disponibilidade que se tem de poder negociar. Estamos chegando no final de 2025. Vamos fazer a tal da greve natalina, se for necessário, né? E ver-se de que há um enfrentamento forte nos movimentos de greve com recorte de classe, da nossa classe, da classe trabalhadora, né? E aí, entendendo do ponto de vista da classe trabalhadora, os sindicatos estão sendo colocados no centro da disputa social, voltando para o centro da disputa social, né? Ocupando redes, ocupando as ruas, ocupando as portas de fábrica, e aqui estamos nós justamente fazendo esse trabalho que nos cabe, para influenciar, inclusive, o resultado do ano que vem. É um bom momento de educação política, né? Porque cabe aí greve, sindicato, enquanto escola da classe trabalhadora. E aí eu pergunto para ambos, começando aí pelo Franklin, é necessário esse momento para que a gente possa ter educação, consciência de classe e influenciar nisso no resultado eleitoral do ano que vem, né, não, Franklin? Perfeito, André. A visão, né, do sindicato como uma grande escola formadora, né, política e de opinião classista, ele, nesse momento, ele se torna efervescente, né? Então, temos duas grandes categorias, né? Quero já aproveitar o ensejo para mandar um abraço aqui para os companheiros, né, do metroviário também, outra categoria federal que está sendo atacada aí. Presidente Luiz, nosso abraço, os companheiros urbanitários aqui de Pernambuco, né, da Compesa. Então, assim, a gente percebe que é um momento crucial, né, do sindicato estar nas ruas, estar nas bases, né, informando, dialogando. Os companheiros petroleiros estão aí na sua greve e a gente está aqui já prestando nossa solidariedade a eles, enquanto classe, enquanto categoria. E, assim, o próprio presidente, que é um grande sindicalista, ele mesmo disse, olha, eu sou ouvido para muitos. Então, tem hora que você tem que fazer barulho. Assim, o trabalhador, na hora que tem o seu direito atacado, não pode se silenciar, não. Ele tem que ir para cima. Ele tem que reivindicar. E o momento perfeito, é a célebre frase da humanidade. Quem não chora, não mama, não tem o alimento necessário para a sua subsistência. E a gente está sempre lutando pelo prato de comida. Né? É até constitucional. Comida. Quer você ter a sua caverna, o seu abrigo melhor, a sua dignidade, né, na tradução, é isso. E muitas vezes, meu amigo, quando o diálogo vira um enrolation, você tem que partir mesmo para a luta. A gente tem uma assembleia dia 23, vai ser apresentada a pauta, né, para os trabalhadores nacionalmente, mas não quer dizer que a classe possa aceitar, possa ser que ela acredite que pode avançar. E se for, vamos estar também, né, uma greve, a greve natalina. Até porque trabalhador que é bem orientado não acredita em Papai Noel. Ele acredita no fruto do trabalho dele e da luta dele, que nossos direitos, a maioria das vezes, né, foram conseguidos na luta. E essa é a grande realidade. Né? E aproveitando também, não ensejo para agradecer por esse espaço, André, não sei se já é as considerações finais, né? Mas é um espaço importante, onde a gente pode trazer aqui, né, as nossas narrativas, mostrar um pouco, né, da nossa realidade para a população, para os colegas de trabalho e outras categorias, e dizer que nós não somos uma ilha, estamos conectados e a nossa união faz uma grande força,
e que esses movimentos populares, que os movimentos sindicais tendem sim a fazer essa efervescência se tornar num grande apoio para que não só o Lula se reeleja, mas que a gente tenha um Congresso bem mais progressista. Há um plano da direita de querer tomar o Senado para, através do Senado, eles instituir um novo tipo de golpe. E a gente, como população, não pode dormir, porque vimos no desgoverno o quanto foi ruim para o povo brasileiro, em todos os sentidos, mas principalmente para a classe trabalhadora, que foi duramente atacada, que nós falávamos lá atrás, sendo coerente, né, com a nossa fala hoje, que o golpe não era lá contra a Dilma, era contra a classe trabalhadora, era contra o povo brasileiro, e nós vimos isso na prática, com mais de 700 mil mortos. E não queremos que isso se repita na nossa história. Então, aqui na nossa finalização é sem anistia, se for possível, né? Lula presidente e vitória para a classe trabalhadora nas lutas. Desejo que os trabalhadores petroleiros alcancem seus anseios, assim como eu desejo que a nossa categoria setista também alcance os seus anseios, os seus objetivos com os Correios fora dessa crise e com os trabalhadores sendo honrados com acordos coletivos mais justos. A luta continua, companheiro. Pois é, Sinésio, 2026 com consciência de classe. André, 2026, 2027, 2028, sempre. Tem um ditado que a gente sempre usa, que a gente fala assim, né? A Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana. A gente junta os trabalhadores numa Assembleia, fazemos aquela fala, às vezes para pautarmos, questão de acordo, mas outras questões, a gente sempre usa esse termo. Mas esse termo tem uma simbologia que, de fato, é aquele momento em que o trabalhador, a trabalhadora, ele sai um pouco dos seus afazeres, né? Que ele, às vezes, sai de casa para ir para o trabalho, se depara com uma assembleia, e ali ele tem um contato com o sindicato. Tem trabalhadores que têm mais contatos, tem trabalhadores que têm menos contatos, tem trabalhadores que têm contato com o sindicato, só no acordo coletivo, quando desce ali para votar na assembleia. Mas a gente coloca nossos pontos de vista, mas a gente aproveita também aquele momento que é para falar sobre a conjuntura, para falar o porquê que a gente está ali, como foi que a gente chegou ali. Eu me lembro, Frank, que em algum momento que os trabalhadores chegavam, sindicato não tem que se envolver com política, sindicato tem que ser apartidário. Isso se mostrou um erro histórico, porque quando a presidenta Dilma tomou um golpe, uma das primeiras medidas do presidente daquele golpista, Temer, foi atacar os direitos trabalhistas. A reforma trabalhista e tirando uma série de direitos. Por que foi feito isso? Justamente, outra, a questão do financiamento dos sindicatos. Então, visou dos sindicatos laborais, né? Porque o sindicato patronal continuou a mesma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que são nesses momentos, a gente está numa greve, a gente saiu da tenda agora, estava conversando com os trabalhadores, é ali que surgem as conversas, que os trabalhadores, eles às vezes têm contato com uma visão mais formativa, mais teórica, sobre a questão de consciência de classe, sobre a luta dos trabalhadores, uma perspectiva histórica. Então, a gente tenta incluir os trabalhadores nesse aprendizado que ele não vai ter lá dentro da fábrica, né? Porque são muitos problemas. Então, a gente tenta quebrar essa barreira e inserir os trabalhadores dentro de um contexto de dizer assim, meu amigo, você pode ter o carro que for, mas você é trabalhador. Você é gerente, mas você é trabalhador. Porque se você
Se você deixar de ter esse trabalho, você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir sobreviver sem um trabalho. Se a pessoa consegue viver sem um trabalho, essa pessoa aí é um burguês, ele não é um trabalhador. Então, ele não está, né? Ele não está com a gente, de fato. Mas, na questão de luta, a gente ainda tem alguns dias aí até o final do ano para ainda esquentarmos o ano de 2025. Ainda não terminou de luta. Estávamos na greve, os petroleiros, na greve do metrô. Estávamos naquele ato contra a privatização da Compesa, na audiência pública das privatizações. Então, a gente hoje vive um cenário, digamos assim, uma conjuntura propícia para que os sindicatos pautem à sociedade os problemas. O problema da privatização, o companheiro aqui já colocou. A privatização dá certo? Vamos olhar lá para Vale do Rio Doce, que acabou com 2 cidades. Vamos olhar agora a crise de luz lá em São Paulo. Vamos olhar o que aconteceu quando a Sabesp foi privatizada, o aumento do preço da água, porque é isso que a gente está falando. Porque, às vezes, a gente fala assim, privatizar a Compesa vai ser ruim para os trabalhadores da Compesa. Não. Vai ser ruim para os trabalhadores dos Correios, para os trabalhadores da Petrobras, para os bancários, para os professores e, principalmente, para aquela população mais pobre, porque o acesso à água e o custo, ele afeta todos os trabalhadores, todas as indústrias. E aí o que é que acontece? Aí acaba que a gente fica... As pessoas acham, mas aí é contra só o desemprego. Não. Se a gente estivesse brigando contra o desemprego dos trabalhadores, já seria uma luta justa. Já seria uma luta justa, mas não é sobre isso. É sobre todas as lutas, toda a sociedade. E para isso, pode contar com a gente. Pode contar com o petroleiro, porque se você vê um petroleiro lutando ali, é porque existe a classe trabalhadora, a população mais pobre está sendo atacada. Estamos chegando ao final desse episódio do Petrocast e é com muito orgulho que eu trago aqui essas 2 categorias para poder manifestar seus posicionamentos acerca de demandas corporativas, mas também do ponto de vista político. O trabalhador tem que discutir política, porque senão os ricos vão estar... Os patrões, os ricos, é que vão estar discutindo política e gerindo a vida deles, né? Sendo assim, queria agradecer a presença de vocês, convidar aí o Franklin para poder fazer suas considerações, agradecendo desde já a tua participação aqui nesse episódio do Petrocast, na sequência o Sinésio. Sinta-se à vontade agora sim para manifestar sua consideração final. Então, André, companheiro Sinésio, foi um momento maravilhoso estar aqui com vocês, de grande aprendizado. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Esses momentos devem acontecer mais, né? E é gratificante. Quero agradecer pelo espaço, André, e também pela indicação do meu nome para participar desse evento, porque realmente são muitas as nossas demandas e situações. E a gente, como eu falei antes, né, poder externar nesse espaço aqui que é de luta, né, nesse espaço que é de informação, é realmente de uma importância ímpar. E, mais uma vez, mandar o meu abraço para todos os companheiros excetistas nacional, em especial para o CDD, do qual eu faço parte, o CDD Casa Amarela, junto com os companheiros do CDD Encruzilhada, pessoal do CEE. Então, minha gente, estamos juntos, estamos na luta. A todos os companheiros que fazem a categoria excetistas, os atendentes, OTTs, carteiros, os ADMs, saber que, enquanto há esperança, enquanto estivermos na luta, sempre poderemos criar um futuro melhor para a nossa categoria e dizer a todos os companheiros e, mais uma vez, prestar nossa solidariedade aos companheiros petroleiros, né, em nome de toda a categoria exetista e da direção do Sintec PE. Tamo junto, forte abraço,
mais uma vez, obrigado por esse espaço, companheiro. Obrigado, Sinésio. Obrigado pela colaboração. Eu que agradeço, né? Assim, a gente tenta com isso, viu, companheiro? E agradecer aí pela presença. A gente tenta com isso meio que passar informações que normalmente a gente não consegue passar para os trabalhadores, ou a gente precisa de canais de comunicações nossos que cheguem nos trabalhadores. Os trabalhadores, eles são, digamos assim, expostos a muita mídia social, muita rede social, tudinho, mas a gente tenta também fazer um processo de formação política que passe pela comunicação sindical, mas que passe também dentro de uma comunicação direta com os trabalhadores. Então, agradecer, a gente está num momento difícil, a gente entende isso, mas isso aumenta nossa responsabilidade de fazermos essa comunicação, e aí contando com os companheiros setistas daqui, de Pernambuco, que como eu já disse, é uma categoria muito forte, uma categoria que se mobiliza no Brasil todo, em 5.585 municípios, como você disse, que os Correios têm acesso aos trabalhadores. Dá um orgulho também danado da gente ver um trabalhador dos Correios, quando a gente vê, né, o trabalhador, né, o carteiro trabalhando, se você mobiliza, né, tem aquele orgulho, e é para isso, é por conta disso. O momento é difícil, o momento é complicado, o momento é grave, mas a gente vai estar nas lutas sempre, e é como eu disse, conto com os petroleiros para as lutas necessárias, para as lutas que o povo pobre, trabalhador, esteja sofrendo algum tipo de ataque, os Correios, qualquer categoria, pode contar com os trabalhadores, os petroleiros. Obrigado, beleza? Sinésio. Valeu. E obrigado a você pela audiência. Petrocast se despede, desejando aí um Feliz Natal de classe, da classe trabalhadora, e um auspicioso 2026 para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Tchau.